Muito boa noite. A partir de agora, as informações da pecuária do Brasil no Pecuária BR, que está começando hoje, quarta-feira, 20 de julho. O mercado do boi gordo mantém poucas alterações nos preços da arroba à vista nesta quarta-feira. A Scott Consultoria, que é uma das agências de apuração de preços aqui do Pecuária BR, aponta que o escoamento da carne está lento, as ofertas de animais terminados ainda são restritas e isso não dá margens nem para quedas e nem também para altas. É o cenário desta quarta-feira. Daqui a pouco nós vamos mostrar a cotação. A Scott até registrou uma queda em Minas Gerais, no sul do estado. Os detalhes região por região você confere aqui no programa. Vamos falar também sobre a abertura hoje em Campo Grande da etapa da capital sul-mato-grossense do circuito Intercorte. Muita gente importante, pecuaristas, pesquisadores, palestrantes renomados. Daqui a pouco vamos mostrar o que disse o governador do estado, Reinaldo Azambuja, que participou da abertura do evento que segue até amanhã no Centro de Convenções Albano Franco, aqui na capital. Vamos falar também sobre mais um dia de provas no Campeonato Nacional da ABQM. Quarto de milha, a capital se transforma, segue para Avaré nesse final de semana, de hoje até o final de semana, com leilões transmitidos aqui pelo SBA. Logo mais pelo Agrocanal você tem a oferta desse animal e de outros tantos no leilão, cujos destaques você vai ver daqui a pouco na nossa agenda de leilões. E aqui no canal do Boi tem a oferta de máquinas da 5X. Vamos mostrar algumas delas, serão apresentadas numa feira especial que hoje tem até aviões seminovos nessa feira, que será comandada pelo nosso companheiro Adriano Edival. Você vai ver aqui conosco logo mais às 8h30, horário de Brasília. São alguns dos destaques do Pecuária BR de hoje. Nós começamos o programa mostrando o trabalho de um produtor, de um pesquisador do sul do país, Rio Grande do Sul, que é um dosador de adubos. O objetivo é distribuir os adubos de maneira uniforme, o que proporciona economia para quem está usando o equipamento. Veja com Viviane Lara. Na produção agrícola, a adubação tem como objetivo principal manter ou aumentar a qualidade do solo, disponibilizando nutrientes às plantas e assim oferecendo condições ideais para o desenvolvimento. Porém, a precisão na dosagem de fertilizantes ainda enfrenta muitos problemas e precisa ser aprimorada. Nós temos problemas de granulometria dos fertilizantes que nós utilizamos e mesmo nas nossas semeadoras, muitas fazem uma distribuição muito irregular. Antigamente, com o convencional, quando se preparava o solo, se homogeneizava esses nutrientes no nosso perfil. Com o plantio direto, aqueles nutrientes que não são móveis no solo, como o caso do fósforo, por exemplo, eles tendem a ficar onde que foram depositados. Portanto, essa desuniformidade acaba comprometendo a eficiência da adubação. Essas cultivares modernas que nós estamos plantando, elas são altamente produtivas, mas também são altamente exigentes na fertilização. Então nós temos que buscar uma fertilização equilibrada e que seja realmente de acordo com a exportação que nós estamos tendo. Este produtor, diante da necessidade de melhorar o sistema de aplicação, desenvolveu um dosador adubador, com o propósito de padronizar a distribuição dos fertilizantes no solo. E aí no nosso grupo a gente tem pessoas que se dedicam a estudar alternativas. E numa dessas oportunidades, uma feliz ideia, a gente começou a evoluir e acabamos desenvolvendo um produto que está nos surpreendendo com o resultado que estamos obtendo. O equipamento foi testado em diferentes condições e apresentou variação de apenas 4%, tanto em lavouras com aclive ou declive.
Os ensaios em laboratório também apresentaram resultados surpreendentes. Os materiais que existem nele, rolamentos, parafusos, plástico, todo o perfil da rosca é o que existe nos outros. Então, aqui, a única coisa que a gente trabalhou é o conceito diferente de performance efetiva. Primeiramente, a gente tentou trabalhar em melhorar o conceito existente de uma rosca só, única. Porém, não conseguimos evoluir em melhorias consideráveis e, num belo momento, se teve a ideia de estudar a possibilidade de fazer em duas roscas, uma trabalhando em sentido oposto ao outro. Então, com esse movimento de sentidos opostos, acabamos tendo um resultado de estabilidade de aplicação na linha, ou seja, a gente acabou interrompendo o fluxo de pulsação, mantendo uma estabilidade de pulso e mantendo em qualquer nível, ele varia no máximo 2, 3%, enquanto que os outros chegam a variar em aclives ou declives até 20, 30% ou mais, dependendo da ocasião. Para Mauro, o adubo é responsável por 30% do investimento a cada safra e, por isso, sempre está buscando novidades para qualificar o trabalho no campo e reduzir custos. A adubação, sem dúvida, sempre foi um dos maiores investimentos. Nesse ano, como subiu 35% todos os insumos, ela está significando em torno de 30% do custo da lavoura, né? E é um item que a gente tem que se preocupar mais com isso. De como aplicar o adubo, na hora de aplicar, que quantidade aplicar. Isso a gente já tem acesso a essa parte de quantidades através da adubação de análise de precisão, né? E a distribuição desse adubo, que era uma lacuna que a gente vinha trabalhando muito sobre isso e não existia tecnologia para suprir essa necessidade, né? Nós, da Semente Santa Rita, sempre estamos correndo atrás de novas tecnologias. Foi assim com a Axial em 1999, foi assim com os pivôs de irrigação em 1992, e assim sucessivamente a gente vem buscando novas tecnologias, né? E com isso, eu acho que no dia de hoje aí se enquadra essa nova tecnologia que está sendo disponível para nós no nosso mercado, uma nova ideia, uma nova visão de distribuição de adubo. O equipamento já está disponível no mercado e pode ser acoplado em diferentes semeadoras que possuam o sistema. Vamos conversar com a Elaine Valdez, que está na Bolsa em São Paulo. Agora há pouco, no mercado do campo, ela trouxe a informação de que o dólar foi negociado em queda nesta quarta-feira. Vamos a mais informações da moeda dos Estados Unidos. Boa noite, Elaine. Boa noite, Jorge Zaidan. Isso mesmo, queda hoje aqui no Brasil. O dólar comercial teve aí uma leve queda, mesmo com a intervenção do Banco Central, que novamente fez um leilão de swap cambial reverso, que é a compra de dólar futuro na tentativa de segurar o dólar acima de R$ 3,30. Mas não teve jeito. O dólar recuou hoje e também na expectativa da decisão da taxa, né? Agora pelo Copom, que terminou agora há pouco, tem uns 30 minutos que terminou a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, que teve aí números que trazem a taxa de juros Selic a 14,25%, mantendo então a taxa conforme já vinham projetando outras instituições. Vamos ver como ficou então o dólar nesta quarta-feira? R$ 3,25, uma queda de 0,27% e chegou à mínima do dia, para você de casa acompanhar, chegou a 3,24 e na máxima do dia o dólar bateu R$ 3,26 mais 5, mas fechando em 3,25 com uma queda então de 0,27%. A gente vai acompanhar amanhã o que vai acontecer com o dólar e também com o índice Bovespa, com essa taxa de juros Selic aí em 14,25%. Esses são os números para o dólar. Eu volto para o programa, mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o boi e o bezerro. Legal. Te aguardo então. Obrigado, Elaine Valdez. Foi aberta hoje em Campo Grande, ou foi aberto, melhor dizendo, o circuito Intercorte Etapa de Campo Grande. O evento está sendo realizado no Albano Franco, Centro de Convenções, e até amanhã, com palestras, apresentação muito interessante do chamado Caminho do Boi. O público passa
por uma série de painéis, inclusive equipamentos usados na propriedade, um caminho que é percorrido pelo boi até o prato do consumidor. Muito interessante o que acontece nesta etapa do circuito Intercorte. Hoje pela manhã, na abertura, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, deu uma importante informação sobre o que acontece no estado, o potencial do estado. Vamos ver alguns trechos do que ele disse logo após a abertura hoje pela manhã. Durante a abertura oficial do circuito Intercorte, o governador Reinaldo Azambuja falou sobre os investimentos previstos para o estado do Mato Grosso do Sul no setor do agronegócio. Nós publicamos um programa de incentivo aos integrados, principalmente a avicultura. Nós temos um incentivo grande no setor da irrigação, porque a irrigação ela traz estabilidade produtiva não só para a agricultura, mas também para uma pastagem melhorada. Então são programas governamentais que têm avançado. Eu anunciei aqui hoje que nós devemos lançar no início do mês de agosto um grande programa em logística. É um programa de quase 2 bilhões e 700 milhões de reais, recursos próprios do governo do estado, alguns recursos de convênios com o governo federal para nós melhorarmos logística, ampliar nossa malha de pavimentação, recuperar rodovias que estão destruídas, degradadas, implantar novas rodovias em segmentos, em regiões produtivas, e isso vai aumentar muito a competitividade do setor, porque você melhorando logística, você melhora a competitividade. Então é um programa arrojado por um momento de crise, porque nós estamos passando uma crise e os governos passam por essa dificuldade, mas dentro do planejamento que o governo fez, nós vamos anunciar isso ao Mato Grosso do Sul, que vai ampliar muito a competitividade do nosso estado, principalmente ofertando estradas de melhor qualidade a todo o segmento produtivo. Vamos ver agora a cotação do bezerro em todo o país. Nós escolhemos alguns estados para acompanhar a evolução ou o comportamento de preços do bezerro. Vamos ver a Bahia. Temos aqui preços de 30 dias, praticamente em todos os estados. Houve queda, no caso da Bahia, a queda foi de 6% no dia 19 de junho. Segundo a Rural Business, o preço estava em R$ 1.150 e hoje R$ 1.080. Vamos ver outro estado agora. Mato Grosso do Sul, pode colocar para a gente, também queda, uma queda menor de 2%. A cotação saiu de 1.380 um mês atrás e chega hoje a 1.350. R$ 30 de diferença por cabeça de bezerro no estado, que é uma referência, uma praça de referência. Preço do bezerro em Goiás, vamos ver esse estudo de 30 dias. A cotação saiu de 1.300 e hoje também 1.300, portanto sem variações, mas neste período o valor chegou o preço chegou a 1.370 no dia 27 de junho. Minas Gerais, vamos saber como é que ficou o preço do bezerro. A cotação de hoje 1.250 e você vê que teve uma queda de quase 7,5% nos 30 dias. A cotação saiu de 1.350, portanto, diferença hoje por unidade de bezerro no estado, R$ 100. Vamos para o sul, Paraná. O preço do bezerro no Paraná saiu de 1.450 no dia 19 de junho e hoje perde R$ 100 por cabeça, 1.350. Praticamente uma queda de 7% no preço do bezerro. Mais para o sul ainda, o Rio Grande do Sul, terneiro por lá, vamos ver, cotação de 1.380, chega hoje a 1.300, portanto 5,8% de queda. A cotação chegou a 1.400 no dia 22 de junho e depois veio caindo até chegar a R$ 1.300.
Agora a previsão do tempo, começando pelo sul do país. Thaís Baroni traz informações sobre uma massa de ar frio que permanece no centro-sul do país, no sul também, claro. E vamos saber como fica o tempo nos próximos dias. Thaís, muito boa noite. Olá, Zaidan, boa noite. Lá na região sul do país, a umidade do solo deve continuar elevada nesses próximos dias. Tem chovido pouco na região, mas uma massa de ar frio tem mantido as temperaturas mais amenas. Inclusive, nesses últimos dias, principalmente no fim de semana, essa massa de ar frio derrubou as temperaturas e tivemos formação de geadas nos 3 estados. Essas geadas acabaram afetando bastante as pastagens. Só que ao longo desses próximos dias, esse sistema ainda atua na região, mas já começa a perder intensidade. E é por isso que o risco para a formação de geadas diminui. O solo continuou com bons níveis de umidade nos 3 estados, mesmo com pouca chuva prevista até o fim dessa semana. Amanhã, por exemplo, o tempo fica firme entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em grande parte do estado do Paraná. À tarde é que volta a chover de maneira mais fraca e isolada em algumas áreas do Vale do Itajaí e também do leste paranaense. Como a nebulosidade já começa a aumentar em grande parte da região, o risco para a formação de geadas diminui ainda mais. Como eu disse, as temperaturas também começam a subir um pouco em relação aos últimos dias. Lá no interior do Rio Grande do Sul, a máxima passa dos 20 graus. E lá no norte do Paraná, os termômetros chegam até os 23. Até pelo menos o fim de semana, essa situação não muda na região sul. O tempo continua firme entre Santa Catarina, Paraná e também na metade norte do Rio Grande do Sul, com temperaturas também em elevação. É somente lá na metade sul do Rio Grande do Sul que já volta a chover a partir do próximo fim de semana. Mas, por enquanto, é uma chuva mais fraca e isolada. Na semana que vem é que a chuva volta a ganhar força em grande parte do estado gaúcho. No início da semana, começa chovendo forte lá no sul do Rio Grande do Sul e com o passar dos dias, a chuva avança para as áreas mais ao norte do estado, Santa Catarina e extremo sul do Paraná. Nessa região é uma chuva mais fraca e isolada, mas que ajuda a manter a umidade do solo elevada. Lá no estado do Paraná não há previsão de muita chuva nesses próximos 10 dias. Mas, como eu disse, as temperaturas não devem subir tanto, principalmente na metade sul do estado. E é por isso que os níveis de umidade do solo também não caem muito ao longo desses próximos dias. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois do intervalo comercial, as informações do campeonato da Associação dos Criadores de Quarto de Milha, a PQM, que segue em Avaré, interior de São Paulo. Até já.
A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Nos meus 38 anos de ABCZ, como membro do Conselho Deliberativo técnico, tive a felicidade de conviver com técnicos e criadores. E esse convívio me fez conhecer as necessidades e anseios de todos. Sei o que precisa mudar, o que fazer para mudar. Vamos juntos fazer a ABCZ que merecemos. Conto com seu apoio. Não perca esta boa oportunidade de aumentar sua frota. Confira a oferta de equipamentos 5X Máquinas. 20 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Estarão à venda tratores agrícolas, colheitadeiras, grades aradoras e niveladoras, plantadeiras e aviões. Equipamentos ofertados direto dos proprietários. Oferta de equipamentos 5X Máquinas. 20 de julho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Segue a dificuldade para os pecuaristas do norte e do nordeste do país de alimentar seus animais a pasto. Temperatura quente, as temperaturas muito elevadas e não chove há muito tempo. Portanto, o índice de umidade das pastagens muito baixo. Vamos saber da Thaíse Baroni se isso muda nos próximos dias, Thaíse. Olha, Zaidan, lá no centro-norte do país, a qualidade dos pastos continua muito ruim por conta da falta de chuvas. Como tem chovido pouco em toda essa área nesses últimos meses, os níveis de umidade do solo não conseguem subir. Nos estados do Acre, Rondônia, Sul do Amazonas, do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e no interior da região Nordeste, a condição do solo continua ruim por conta da falta de chuvas e das altas temperaturas. Além disso, em algumas áreas, além de termos temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar tem caído no período da tarde. E é por isso que os focos de queimada aumentaram bastante, principalmente lá na região norte do país. Infelizmente, nesses próximos dias, essa situação ainda não muda. A chuva vai continuar concentrada lá no extremo norte do país, mas entre os estados do Acre até o interior da região Nordeste, não chove nem no primeiro nem no segundo período. É por isso que a qualidade das pastagens continua muito ruim. Eu volto com você no estúdio, Zaidé. A Select Sires do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece aos criadores de todo o país uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa e oferta de forma exclusiva por esse canal a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI e o touro número 1 se chama Super Sire. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sambor impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira. Ele possui PTA leite superior a 1.940 libras. Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Sanborn também tem excelente genética para a produção de sólidos, com PTA positivo de 51 libras para proteína e 71 libras para gordura.
Um touro com características que podem melhorar a saúde e a longevidade do seu rebanho. Recomendado para novilhas com mais de 360 partos acompanhados, ele possui um PTA para dificuldade de parto de apenas 6,5% e vida produtiva de mais 4,7%. Esses mais 4,7% para a vida produtiva significa que, quando comparado a um touro com PTA zero, as filhas de Sambor vão produzir leite na sua propriedade por 4,7 meses a mais. Ou seja, essas vacas vão ficar produzindo por muito mais tempo dentro da sua propriedade. O touro Sambor também é ideal no quesito fertilidade, com PTA positivo de 1,1 para a prenhez das filhas e fertilidade de sêmen comprovada, com índice acima da média para a taxa de concepção dos touros. Sambor está entre os líderes da sua geração para TPI, com 2.425 pontos, e um tipo superior a 1,44. As filhas de Sambor irão apresentar o tipo funcional que se deseja na raça atualmente. Elas terão estatura moderada, ou seja, o PTA de estatura de Sambor é apenas 1,27, tá? E serão os úteres posteriores das filhas de Sambor que vão se destacar. As características de altura de úbere posterior e largura de úbere posterior são excelentes dentro da prova do Sambor. E a gente espera filhas com úberes altos, largos e com certeza produzindo bastante leite. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e, em parceria com a SBS Genetics, já atua em muitas propriedades brasileiras. A Sequita Agronegócios, propriedade localizada no município de São Gotardo, em Minas Gerais, é uma das referências na pecuária leiteira. Por dia produz em média 45 mil litros de leite. É a quarta maior produtora do Brasil e parceira desde 2011 da Select Sires. Usando bastante Select Sires. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. O rebanho 100% holandês tem hoje 3.100 animais, sendo 1.300 em lactação. Cerca de 40% são produtos com genética dos touros Select Sires. Entre elas, essa bezerra, com genética Super Sire e GTPI 2624, um dos maiores do Brasil. Você economizar lá 10, 20 reais numa dose de sêmen e depois nascer uma bezerra filha de um touro bom ou de um touro ruim, o seu custo para criar a bezerra é o mesmo, sendo de boa genética ou de uma genética um pouco inferior. Então, não pode economizar. No final, quando ela está em produção, o que ela dá mais de leite e que dura mais no seu rebanho, paga com sobra esse investimento em sêmen. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Aproveite essa oportunidade para adquirir uma genética progressista que garantirá o sucesso futuro do seu rebanho. SBS Genetics. Genética leiteira selecionada para você. Segue em Avaré, interior de São Paulo, o campeonato da ABQM, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Quarto de Milha. Portanto, nesta semana toda, aliás, desde o final de semana passado até o próximo, Avaré se torna a capital do quarto de milha. Aliás, os eventos da ABQM são uma tradição para Avaré, não é apenas esse, mas outros também ao longo do ano. E sempre com o apoio aqui do SBA, que transmite praticamente todos os leilões de quarto de milha de Avaré. Hoje nós teremos o leilão da JBF. Vamos até Avaré conversar com o Daniel de Paula. Ô Daniel, muito boa noite. Como é que está aí? Muito frio ainda em Avaré? Sempre muito frio aí, não é? Esse leilão de hoje, qual é o perfil dos animais que serão ofertados? Boa noite, Zaidan. Você e todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR, bota frio nisso. Agora que o sol se pôs, o frio tá vindo a galope. Você vai reparar durante as nossas falas aqui que aquela fumacinha do frio sai de dentro da gente, porque Avaré geralmente já é mais fresco, nessa época mais ainda, e hoje
principalmente. Amanheceu com a névoa muito intensa, no meio do dia deu uma abridinha no sol, mas agora ele veio pesado, veio exigente mesmo o frio. Portanto, daqui a pouquinho, mesmo com toda a minha EGS, vou ter que me proteger um pouco mais, botar uma lã debaixo da jaqueta aqui, senão não aguenta não. Mesmo que daqui a pouquinho, nessa pista aqui atrás, entrem os potros e as potras, os animais selecionados pelo Jorge Ismael de Biasi Filho, JBF Ranch, com seus convidados, Fazenda São Lucas, trazendo o fino da velocidade para quem gosta desta que é a modalidade mais disputada dentro dos campeonatos que a BQM organiza, que dirá dentro do 39º Nacional que está acontecendo aqui em Avaré. E o Jorginho Biasi está aqui do meu lado agora, passou um dia, diria que intenso, porque é a 4ª edição do leilão que ele organiza. E cada vez mais o quarto de milha mostra a necessidade de aparecerem novos indivíduos, potros, potras, que vão brigar por tempos nas pistas, porque cada vez mais famílias entram ou as que já estão querem renovar as coisas. Por isso essa preocupação de vocês buscarem sempre acasalamentos perfeitos, para dar chance da turma baixar o tempo, né, Jorginho? Hoje nós vamos ter uma gama de opções, né? Boa noite. Boa noite, Daniel. É isso que você falou, é verdade. A gente está investindo todo ano, esse é o 4º leilão, mas a gente já está acasalando agora para daqui 2 anos. Então, todo ano nós estamos no melhoramento genético. Inclusive, vários cavalos vieram dos Estados Unidos. É o que hoje eu estou usando a maioria desses cavalos para os leilões futuros, para alcançar esse 16 que todo mundo tanto quer hoje nas provas. Então é a busca, como eu tinha um amigo que ele pôs um projeto num cavalo dele assim, a busca pelo 16, que só 17-0, 17-0. Então, se você não investir em genética, procurar todo ano melhorar, o meu 4º leilão, nós estamos começando aqui, mas a gente não, eu primo em tudo que a gente faz, tentar fazer o melhor possível. Lógico que a gente erra em alguns acasalamentos, mas sempre direcionando no melhor possível para todo ano estar melhorando a tropa e os convidados. E a gente está vendo na tela aqui o que o Jorge Biasi trouxe, né, do JBF Ranch. Olha que espetáculo. Bom, a gente vai falar sobre essa diversidade de pelagens também, né? E por falar nisso, eu chamo aqui do lado um astro do quarto de milha. Eu não estou falando isso para encher a bola de ninguém não, porque ele sabe, apesar da amizade que nós temos já de décadas, né, como coisa que nós somos muito velhos, ele mais do que eu. Mas, aliás, hoje ele está esbanjando categoria, está parecendo uma bandejinha de chá que você serve no interior para o pessoal que vai te visitar. Estou aqui ao lado do Aguinaldo Agostinho, conhece bem essa tropa, porque quando, 4 anos atrás, o Jorge Biasi trouxe o primeiro leilão dele, Aguinaldo, eu comentei isso com ele hoje, era um desafio, e esse cara está acostumado com desafio, gosta de desafios. Liderar um time de futebol como ele, o Novo Horizontino, que fez bonito esse ano e vai crescer daqui para frente, como fez lá no passado, nas mãos do pai dele, da família dele lá, sempre foi um grande desafio, e foi bonito de ver o que eles fizeram, e vão fazer ainda. Então, juntando isso, e é esporte por esporte mesmo na veia dele, porque a velocidade, o tambor é um esporte grande. O que eles trazem aqui com uma diversidade de pelagens e com esse capricho na seleção, potros e potras que ainda vão dar muito o que falar, já que já não estão dando aqui dentro do Nacional, né? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Olha, antes de falar do que ele vai vender hoje, eu quero agradecer ele, porque depois de alguns anos, você acompanhou muito bem, outro dia o Daniel estava tirando sarro em mim, porque eu Imagina, isso nunca. Eu melhorei na pronúncia de alguns nomes, né? Mas naquele tempo lá atrás a coisa era muito difícil. E o Jorginho me levou para fazer um leilão dele em São Paulo. Mas isso foi bem no começo. Eu nem sequer trabalhava no Canal do Boi ainda. Eu fui para o Canal do Boi em 2003. Isso foi antes de 2003, creio eu, ou coisa parecida. Então, um leilão de Apalusa. Então, foi lá, me levou, de lá para cá, tem nutrido e mantido aí um relacionamento muito bom. Então, quero te agradecer publicamente pela ajuda de sempre. E eu sempre tiro sarro nos chapéus dele, faz coleção de chapéu, agora ele aparece no Facebook, cada dia com um chapéu diferente. É criador da mais alta qualidade. Esse homem investe na pecuária de altíssimo nível. Aliás, teve um dia de campo agora nesse final de semana com 450 pessoas. E gente importante falando, nós já estamos agendando para o ano que vem, porque junho está aí, passa rápido. E é o cara que na época do 777, ele conseguiu fazer 7-10-10, só para dar uma noção do que é gostar de desafio do Jorginho. E eu já estou desafiando ele a fazer um leilão no final do dia de campo, né? Mas aí é de Nelore. Agora, falando do cavalo, ele
ele é um craque. Ele estava dizendo assim para mim, há 2 anos atrás, ele disse o seguinte: Aguinaldo, falei com o Beretta, falei com o Wilson Dosso, nós temos que fazer uma reprodução, vamos reorganizar, rearranjar o nosso plantel para daqui 2 anos. Isso seria para 2018, mas você vai olhar o padrão dos animais que ele já está vendendo aqui. Isso remete a gente a imaginar de que em 2018 a Avaré vai parar para o JBF Ranch. Rapaz, e a gente vai acompanhar isso, Jorginho, porque não é da boca para fora, a gente sabe disso. Quando a gente põe uma coisa na cabeça e tem um projeto e mostra isso e se cerca de nomes importantes, e podemos aqui citar a equipe toda da WV, o próprio Aguinaldo, que está aqui com a gente, é conhecedor do quarto de milho, para mim é o maior leiloeiro de cavalo do Brasil. O Lube, né, Luciano Beretta, que daqui a pouco está aqui com a gente, está organizando isso junto contigo, esse leilão. É uma coisa muito séria, você vê que tem propósito, e isso daqui a pouquinho vai se reverter, ou vai ter reflexo na presença das pessoas aqui no Tatersal, né? Com certeza, Daniel, isso que o Aguinaldo falou, foi um negócio que a gente foi conversado com o Luciano Beretta, que é a WV, para a gente investir num projeto novo, remodelar totalmente o projeto que eu tinha, é o que o Aguinaldo falou, seria para 2018 o boom do nosso projeto, mas você vê que os cavalos nossos hoje já estão tendo esses projetos que a gente traz hoje, já está tendo uma receptividade boa. Você imagina daqui 2017, 2018, o que vai virar isso? Eu espero que eu vou estar investindo esse ano também. A gente está passando por uma dificuldade no país, mas mesmo assim a gente tem que, o Aguinaldo disse, a gente tem que continuar investindo, porque esse projeto já é para 2019, entendeu? Então eu não posso parar de começar a melhorar o trabalho genético que a gente está se propondo a fazer. Ô Jorginho, falar nisso, você falou aí de tempos de 17 baixo, 17, todo mundo querendo 16, né? 16 são 16 segundos na prova de tambor, que é um temporal e já dá para brigar por títulos aqui no Nacional, como foram os que já conseguiram baixar. E foram poucos no Brasil nessa história toda, né? É igual na natação, o cara sempre quer fazer melhor tempo, bota até roupa de tubarão para ver se nada mais rápido, né? Dá 2 braçadas a mais, enfim. Mas no tambor é um desafio muito grande. E as famílias que estão no catálogo de hoje, em potros e potras, como essa Rosília maravilhosa que está na pista, na tela, são famílias que dão muita esperança disso acontecer muito rápido, porque hoje nós temos uma tecnologia boa para treinamento e os nomes dos caras que conduzem os treinamentos para os principais criadores também se esmeram para isso, né? Com certeza, teve uma melhora de genética, mas teve uma melhora de treinamento. Isso está acontecendo, uma mudança geral. Eu estou acompanhando ela e até os treinadores tiveram que se adaptar com os garanhões que vieram os americanos. Então, até que você falou, estão acontecendo vários 16 agora em função dessa mudança dos últimos 2 anos que vem acontecendo. Então a gente não pode parar nunca nisso, de investir, entendeu? Porque na verdade todo mundo está buscando animais bons, com qualidade e que tem um desempenho esperado. É isso que a gente está buscando, como o Aguinaldo comentou aí, a gente está nessa busca, por isso que nós paramos, sentamos, vamos remodelar tudo e vamos em direção ao que o público quer. É isso que a gente está propondo para os próximos anos. E que vai acontecer e que as pessoas vêm aqui para proporcionar isso, para investir nisso, né, Aguinaldo? Que seja um ótimo leilão. O Aguinaldo, que assim como eu e praticamente todas as pessoas que estão aqui, tem no Jorginho uma figura de espelho, porque realmente é uma referência em tudo aquilo que faz. No boi, no confinamento, na usina, no futebol, né? Esse cara, quando em 1990, você ainda era um pequeno garotinho em Araçatuba, com o narizinho escorrendo, e deve ter acompanhado a final do Paulistão, em que o Novo Horizontino dele foi garfado contra o Bragantino. Me lembro muito bem aquele Bragantino belezura, né? Do Luxemburgo, aquele timaço. O time dele revelou, Nelsinho Batista era o técnico, revelou grandes jogadores, inclusive para o seu Corinthians. Mas é um cara que é um espelho, é uma referência. O pessoal vai muito no que ele fala, porque é um cara comprometido com a qualidade. E nós vamos provar isso daqui a pouquinho aqui, com esta camiseta sedosa que Aguinaldo Agostinho veste nesta noite especial friorenta aqui de Avaré. Ótimo leilão para você, Aguinaldo. Pura inveja da minha camisa. Eu vou arrumar uma dessa para você. Tamanho M, gente. Abraço para vocês, até daqui a pouquinho. O leilão começa às 8.
pelo Agrocanal, começa cedo. É daqui a pouquinho. Obrigado, Jorginho. Seja um grande leilão, seus convidados já começaram a entrar. E aqui é assim, a WV tem pontualidade, respeito ao mercado, porque quem não está aqui em Avaré desfrutando desse friozinho gostoso, vai estar em casa aguardando o primeiro lote entrar na pista, na voz e no martelo de ouro de Aguinaldo Agostinho, com a organização da WV. E repito, transmissão, Jorge Zaidan, do Agrocanal. Quer cavalo de qualidade para ganhar provas já a partir de muito breve? No Agrocanal, daqui a pouquinho, é só migrar para lá e o Nacional da BQM vai entrar na sua casa. Zaidan. Valeu, obrigado, Daniel. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho mais da etapa de Campo Grande, do circuito Intercorte, que foi aberto hoje pela manhã, segue até esta quinta-feira no pavilhão Albano Franco, centro de eventos aqui da capital. Muitos assuntos foram debatidos, mas dois me chamaram muito a atenção. Primeiro, a letra da música Os Reis do Agronegócio, música lançada agora há pouco tempo pelo cantor e compositor Chico César. Nessa letra, uma letra bastante extensa, ele faz muitas críticas às pessoas do agronegócio, chama o setor de mentiroso, que não alimenta como o público, o povo, como se apregoa, só usa veneno, destruindo o meio ambiente, enfim, uma letra extensa, que tem até uma melodia muito bonita, ao estilo do Bob Dylan, que é um cantor folk dos Estados Unidos. Então, para fazer a associação com o campo, talvez tenha usado esse expediente da música do Bob Dylan. Melodia muito bonita, por sinal. Até aí, o pessoal já está acostumado. Isso foi o que eu ouvi hoje pela manhã no Albano Franco. Já está acostumado às críticas, mas deixou muita gente chateada, muita gente magoada, que no final da letra o Chico César diz que se todos morressem, ele não ficaria triste, que seria bom, ele ficaria alegre se todos morressem. Isso o pessoal ficou bastante chateado. Esse foi um comentário que chamou bastante atenção hoje lá no circuito Intercorte. O outro comentário tem a ver com o preço do milho, que está nas alturas, todo mundo tem acompanhado. Eu ouvi dizer que no ano que vem, o preço do milho, ou seja, o mercado do milho, não será melhor do que o atual. Ou seja, será pior, mais crítico ainda o preço do milho para 2017. Será? Essa foi uma opinião que eu ouvi por lá de um representante de uma multinacional que atua no mercado de grãos em todo o mundo, claro, aqui no Brasil também. Vamos saber como é que ficou o preço do milho hoje? A Elaine está na Bolsa em São Paulo. Diga aí, Elaine, quais são os números? Olá, Zaidan. Vamos novamente, então, aos números do mercado. Eu falo agora da soja e do milho. Eu começo com a soja que ontem operou no campo positivo, até teve alguns negócios. E hoje, como teve queda na Bolsa de Chicago, como você acompanhou há poucos instantes também dentro do Pecuária BR, do mercado do campo, também viu que o mercado, a soja caiu em Chicago e também aqui na Bolsa Paulista, na BMF Bovespa. E isso, claro, influenciou no mercado brasileiro da soja, que também teve um dia de negócios travados e também até com queda ou pouca negociação. Para você de casa ter uma ideia, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos, ela caiu, ela baixou de R$ 81 para R$ 80. Também em Cascavel, lá no Paraná, o preço baixou de R$ 82 para R$ 78. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, cotação baixou de R$ 74,50 para R$ 71. Em Rio Verde de Goiás, a saca caiu de R$ 78 para R$ 77. Números apurados pelas Safras e Mercados, que averigou esse resultado hoje mais travado para a soja brasileira. Vamos aos números e olha, não é diferente, o indicador para a soja CPEA vem apontando queda também, como você observa agora no seu televisor. Veja que a maior média foi obtida no dia 14 de julho. Ficava em R$ 85,68, com referência no estado do Paraná, e dali em diante, do dia 15 para cá,
só vem caindo. Passou de 84 para 82, para 81 e agora, dia 20 de julho, R$ 81,72 a saca de 60 quilos. Uma queda em relação a ontem, que marcava R$ 81,92, de 0,24%. Mas, para você de casa ter uma ideia, no acumulado desse mês de julho, a queda chega ainda maior a 5,83%. Já o mercado brasileiro para o milho teve um dia melhor, um dia também de manutenção do cenário dos últimos dias. E mesmo também no período de colheita da safrinha, os preços continuam reagindo de acordo com safras e mercados. Números que a gente vai ver agora como ficaram. Vamos para a Bolsa Paulista ver as negociações também. E olha, puxando o resultado de Chicago, que teve queda, da mesma forma aqui também na Bolsa Paulista para o milho também. Setembro, 360 contratos negociados, R$ 46,20. Veja que ontem fechava R$ 46,53. Por isso, uma queda de 1,33%. Novembro caindo também 1,46%, R$ 47,15. Ontem fechava R$ 47,80 e janeiro, já de olho para 2017, já vem com 120 contratos negociados, R$ 47,15, também caindo 0,84%. Números para esta quarta-feira aqui na Bolsa Paulista. E olha, o único que continua em alta é no indicador CPEA. O valor está cada vez mais alto. Vamos aos números? É o que você acompanha agora comigo e você de casa, olha só como vem sendo a trajetória do milho para os últimos dias. Veja que no dia 14 de julho, de R$ 43,21 a saca de 60 quilos com referência em Campinas, só vem subindo. Ontem fechou a R$ 45,91 e hoje, olha só, R$ 46,73. Uma variação positiva em relação a ontem de 1,79%. Variação ainda maior em relação ao acumulado deste mês de julho, que já soma, Zaidan, 13,20% de acordo com o milho para o indicador CPEA. Esses são os números, então, desta quarta-feira, soja caindo e milho nas alturas. Eu volto daqui a pouquinho, volto para os estúdios, é com você. Legal, obrigado, Elaine. Pois é, o milho que estava bastante elevado, com a entrada da segunda safra, caiu um pouco. E agora sorrateiramente vem subindo. Isso eu lembro que eu disse agora há pouquinho, que eu conversei com um representante de uma multinacional. Ele não quis gravar entrevista, mas deu a opinião dele sobre o milho, preço do milho do ano que vem. Sem querer fazer alarde, sem querer usar a bola de cristal. Mas ele disse que a situação pode ficar mais crítica por causa da falta dessas quebras de safra, estoques muito baixos e, claro, tem o mercado internacional também, que pode ser atraente para o brasileiro caso o dólar se mantenha ou fique na casa de pelo menos R$ 3,50, o que tornaria as exportações atraentes, incentivaria o exportador. E aí o que aconteceu esse ano poderia se repetir no ano que vem, falta de milho por causa das exportações e eventuais quebras também. Então, para você que depende do milho para alimentar os seus animais, tem que pensar numa alternativa de estocar milho, aproveitar muito bem quando os preços estiverem baixos, o que é difícil da gente imaginar que possa acontecer, mas você já tem que ficar atento. Não estou dizendo que isso vai acontecer o ano que vem, uma situação pior de preço, mas todo cuidado é pouco, é bom esse tipo de alerta para você já pensar em estratégias de não ser pego de surpresas e ter problemas com a falta de milho, primeiro, segundo, com o preço muito elevado. Bom, você viu o indicador CPEA para o milho, que está subindo. Esse preço, essa média de preços tem como base a Praça de Campinas. Vamos ver agora, com números da Rural Business, a saca de 60 quilos do milho nos estados produtores. Depois do intervalo comercial, os destaques da nossa agenda de leilões. Hoje aqui conosco você não vai ver um leilão, porque tem uma feira de máquinas e equipamentos, tem até avião seminovo que será ofertado. Vou pedir para o Paulo colocar as imagens para a gente de alguns dos lotes que serão ofertados nessa feira
aqui do Canal do Boi, logo mais às 8h30. O Adriano Edival, que comanda a feira, vai estar conosco já para dar os detalhes. Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 14h. Estarão em oferta 400 touros Nelore com avaliação Embrapa Gene Plus e 50% de um touro de Central. No Tatersal José São José, em Paraíso do Tocantins, Tocantins. 21º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 7 de agosto, domingo, às 14h. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Não perca este grande evento. Leilão Bela Alvorada Nelorizan e convidados. 30 de julho, sábado, às 14h. Oferta de 80 touros melhoradores Nelore e 10 matrizes provadas e avaliadas. Na Fazenda Bela Alvorada, em Guararapes, São Paulo. Leilão Bela Alvorada Nelorizan e convidados. 30 de julho, sábado, às 14h. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Se você busca eficiência na cria, recria, engorda ou ciclo completo e ainda informações de gestão e mercado, você precisa participar do Fórum da Pecuária Lucrativa, a pecuária de corte em sua essência, o pasto. Conheça a nova realidade, as perspectivas e ações de gerenciamento. De 10 a 12 de agosto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Informações: forumdapecuarialucrativa.com.br. Não perca esta boa oportunidade de aumentar sua frota. Confira a oferta de equipamentos 5X Máquinas. 20 de julho, quarta-feira, às 8h30. Estarão à venda tratores agrícolas, colheitadeiras, grades aradoras e niveladoras, plantadeiras e aviões. Equipamentos ofertados direto dos proprietários. Oferta de equipamentos 5X Máquinas. 20 de julho, quarta-feira, às 8h30. Transmissão Canal do Boi. A carne de frango responderá por 56% de toda a produção de carnes aqui no Brasil daqui a 10 anos. É o que diz um relatório da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Vamos conferir as informações. A produção brasileira de carnes tem evoluído em média 2,6% ao ano e deve se aproximar dos 35 milhões de toneladas dentro de 10 anos. Segundo o relatório da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a carne de frango responde por metade da produção atual e deve corresponder a 56% do volume previsto. A produção de carne de frango tende a aumentar quase 35%. Média de pouco mais de 3% ao ano. Já o crescimento da carne suína é estimado em 31%, média de 2,7% ao ano. E a produção de carne bovina tende a aumentar 21%, cerca de 2% ao ano, o que, segundo a Secretaria de Política Agrícola, é o suficiente para atender o consumo interno e as exportações. Por essas projeções, a participação da carne de frango na produção total tende a subir de 54% para 56%, aumento de 3,7%. A da carne suína mantém-se praticamente no mesmo nível, passando de 13,7% para 13,8%, crescimento de 1,16%. E a da carne bovina recua, passando de 32% para exatos 30%. Uma perda de 6,76%. Agora os preços da pecuária, vamos voltar à Bolsa em São Paulo com a Elaine. Como é que ficaram os preços do bezerro e do boi hoje, Elaine? Pois é, nós vamos melhorar o áudio da Elaine Valdez, que está ao vivo na Bolsa, e já ela volta trazendo os indicadores de preço do bezerro e também do boi gordo nesta quarta-feira. Vamos para onde agora? A cotação de preços do boi magro.
vamos ver como foi o preço em 30 dias no estado de Goiás. Também os números da Rural Business, que tem esse estudo. A cotação do boi no estado estava em R$ 2.000 no dia 19 de junho e hoje chega a R$ 1.950, uma diferença de R$ 50 ou 2,5%, 2,5% de queda. Vamos ver Mato Grosso do Sul, como é que ficou o preço do boi magro, deve ter caído também. Não, estável, se nós considerarmos o preço do dia 19 de junho, 1.900, até chegou a cair R$ 20 no dia 22 de junho, mas se manteve na casa de 1.900, subiu um pouquinho no dia 6 para 1.920 e chega hoje a R$ 1.900. Bahia, agora vamos saber o comportamento de preços nos 30 dias. No dia 19, 1.780, hoje 1.650, uma queda importante na unidade do boi magro, ou 7,3%, mais de R$ 100 por unidade a queda de preços na Bahia. Paraná agora, vamos ver, de R$ 2.000, a cotação chega hoje a R$ 1.910, quase R$ 100 também, R$ 90 de diferença, ou 4,5%. Repare que a cotação vem caindo desde o dia 19, chegando hoje também com essa queda de 4,5%. Rio Grande do Sul agora, preço do boi magro de 1.890, foi a 1.950, uma alta boa no dia 22 de junho, caiu em 27 de junho, e agora subiu um pouquinho no início da semana, no início do mês, e chega a R$ 1.980. Foi até uma alta, aliás, no Rio Grande do Sul, a contramão, vamos dizer assim, de outros estados pesquisados que apresentaram queda no preço do boi magro. O Rio Grande do Sul, uma alta de 4,7% nos últimos 30 dias. Para a gente fechar esse estudo, vamos para Minas Gerais. Cotação que saiu de 1.980, chega hoje a 1.800. Desses estados que nós mostramos, foi a maior queda de 9%, ou R$ 180 por unidade de boi magro no estado. Números da Rural Business, brutos, sem desconto de frete e de impostos. Agora sim, vamos voltar à bolsa com a Elaine. Como é que ficaram os preços do bezerro e do boi hoje, Elaine? Olá, novamente voltamos então aos números. E o bezerro, depois de alguns dias tendo ganhos consecutivos, hoje foi dia de queda, inverteu o resultado, que para o boi gordo, hoje foi dia de alta, inclusive também lá na Bolsa Paulista. Vamos aos números? Você acompanha comigo o resultado desta quarta-feira para o bezerro. E a referência aqui é o estado de Mato Grosso do Sul e o valor marcado 20 de julho, R$ 1.291,76. Essa queda, Zaidan, chega a 0,72% em relação a ontem, que vinha nessa média na casa de R$ 1.300. Veja que ele variava R$ 1.305, R$ 1.303, R$ 1.301, mas não suportando, voltou agora para casa de R$ 1.290, R$ 1.291,76 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul. Já a variação durante o acumulado deste mês de julho já chega a 1%, também variação positiva, porque o número para o bezerro vem aí em alta. Da mesma forma, hoje inverteu o resultado para o boi gordo, foi dia de alta, tanto no indicador CPEA como também lá aqui na Bolsa Paulista. Números que você acompanha, BMF Bovespa, quarta-feira, você acompanha todas as posições com uma leve alta para o boi gordo. Julho vem com 20 contratos negociados, R$ 155,25 arroba, subindo 0,04%. Agosto, R$ 156,15, ontem vinha a R$ 156,01, subindo também 0,09%. Olha, outubro, que vinha abaixo de R$ 160, já consegue uma reação, ganhando 0,10%. Veja que ontem chegava a R$ 159,96 e novamente recuperando o patamar de R$ 160,05 arroba. Novembro, R$ 160 cravados no estado de Mato Grosso do Sul, também subindo 0,31%. E para a Bolsa Paulista, alta e o indicador CPEA
também. Números que você acompanha no seu televisor. Vamos ver os números então desta quarta-feira. Boi gordo também referência para o estado de São Paulo, fechando a média em R$ 155,85. Veja que do dia 14 de julho, que chegou a marcar R$ 156,45, ele vinha perdendo gradativamente, mas agora uma leve reação em relação ao dia anterior, a ontem, que chegava a R$ 155,40. Portanto, temos uma alta de 0,29%. E também no acumulado desse mês de julho, nós temos uma alta que chega a 0,20%. Esses são os números do mercado físico e mercado futuro desta quarta-feira. E amanhã, vamos ver se a taxa Selic vai influenciar tanto no dólar quanto no índice Bovespa e também das principais commodities agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês que estão acompanhando o Pecuária BR. Até mais, Zaidan. Obrigado, Elaine. Pois é, o Copom decidiu agora, hoje à tarde, manter a taxa Selic mencionada pela Elaine em 14,25%. Você acompanhou o indicador de preços do boi, que tem como base de pesquisa a Praça de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos dar a cotação de preços em todas as regiões do país. E agora Adriano Edival traz os destaques da nossa agenda de leilões. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Hoje à noite nós temos uma oferta bastante interessante, porque hoje nós vamos ofertar máquinas, é uma parceria da 5X Máquinas com o Grupo Dallas. E entre plantadeiras, para quem trabalha com plantio direto, plantadeiras a vácuo, que nós estaremos trabalhando hoje também, nós teremos aeronaves. São 3 aeronaves que estarão à disposição do mercado. Uma vai aparecer na tela para você, uma aeronave de pequeno porte, que estará à disposição do mercado, e 2 aeronaves com 2 motores, né, bimotor, que estarão à disposição do mercado. Então, são 3 aeronaves que nós estaremos comercializando hoje. Eu quero convidar a Miriam Valadares, porque ela tem mais informações para nos repassar. Ela esteve até Nova Alvorada do Sul, que fica próximo a Campo Grande. Ela foi lá, conversou com o Sr. Zorzo, que é o proprietário do Grupo Dallas. Ele conta um pouco da sua história e fala, inclusive, dos implementos e equipamentos que estarão à disposição do mercado hoje à noite, a partir das 20h30. Daqui a pouquinho, né? Acompanhe na matéria. Hoje nós vamos contar um pouco da história do Grupo Dallas. A primeira fábrica foi fundada em 1996, aqui em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Além desta, existem mais 2 indústrias, sendo uma no interior paulista e a outra no Rio Grande do Sul, e mais 3 centros de distribuição. A trajetória de sucesso do paranaense senhor Valdir Zorzo, no Mato Grosso do Sul, começou na década de 80, quando, após investir em terras no norte do país, ele veio para estas bandas e comprou a primeira fazenda. Vim aqui e comprei uma fazenda de 9.000 hectares, a qual eu comecei a mecanizar essa fazenda, abrindo ela, plantando soja, trigo, milho e contratando arrendatários para me ajudar, até um ponto que nós tínhamos necessidade, nós tínhamos 360 bocas na fazenda já na época, e resolvemos montar um pequeno moinho para fazer a farinha para o gasto, para a fazenda, sem intenções comercial nenhuma. E aí eu lembrei do moinho que era do meu falecido pai, lá no Paraná, que estava parado, e aí eu fui lá e comprei esse moinho e trouxe para a fazenda. A experiência deu tão certo que o senhor Valdir decidiu investir em um moinho maior, com capacidade para 100 toneladas de farinha dia. Montei e comecei a comercializar. E fomos muito bem, muito bem. Mas chegou um ponto que chovia e a estrada vicinal era muito ruim. Às vezes a gente não conseguia sair com a farinha de lá. Aí tomamos uma decisão de montar um novo moinho na BR, onde tivesse estradas asfaltadas. Escolhemos Nova Alvorada do Sul, porque é um entroncamento, uma cidade de futuro. Hoje, quem passa pela BR-163 pode observar a grandeza do parque industrial, que além de farinha de trigo, produz mistura para bolo,
massas, arroz e biscoito. Qual a receita do sucesso? O senhor pode nos revelar? A primeira coisa é querer, porque querendo já é muito difícil. Então, a principal coisa é querer. A segunda coisa é saber matemática, saber calcular. E a terceira coisa é trabalhar. Essa é a minha receita. Conviver com o senhor Valdir é garantia de dias recheados de bom humor e aprendizado. O seu Valdir é uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que sempre está presente na indústria, sempre está acompanhando os funcionários, gosta de estar na linha de produção, gosta de estar com todos os funcionários, acompanhando o processo, brincando, sempre bem-humorado. Com o mesmo comprometimento que conduz a indústria de alimentos, o empresário vai ofertar parte dos implementos agrícolas utilizados nas fazendas e que hoje já não tem mais serventia, pelo fato de que no setor rural ele se dedica à pecuária e ao arrendamento de terras para o plantio de cana. Todas as máquinas que vendemos até hoje, são mais de 60 máquinas, até hoje não tivemos nenhuma reclamação dos que compraram. E acreditamos que essas que estão à venda também será da mesma forma, porque a gente revisa essas máquinas, deixa elas em bom estado como se fosse para a gente mesmo. Os equipamentos serão ofertados em parceria com as 5X Máquinas no dia 20 de julho, às 8h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão pelo canal do Boi. Nós estaremos ofertando plantadeiras de plantio direto, plantográfica, grades aradora, niveladoras, calcareadeiras, tratores agrícolas no geral, 2 aeronaves, trimotor, 2 Cênicas e um Skyline, um monomotor, vão ser ao total 3 aeronaves. E no dia 28 de julho, também às 8h30 da noite, com transmissão pelo canal do Boi, mais uma grandiosa oferta de máquinas. Quem for frotista e tiver vários equipamentos, ou o produtor rural que é frotista como pessoa física, nos procura, a gente vai até a propriedade, faz uma avaliação, faz a filmagem e faz as ofertas. É só entrar em contato pelo e-mail contato@5xmaquinas.com ou pelo o telefone, o DDD 67 99952 2806 e temos nosso site, o www.5xmaquinas.com. Esta oferta acontece hoje à noite. Reitero o convite para você, amigo de todo o Brasil, ficar atento e fazer os seus investimentos. Quem quer fazer um investimento em uma aeronave, né, nós temos 3 à venda hoje e vai num preço bastante interessante, preço de mercado. Você acompanhou nas imagens aí, nós temos um Skyline, né, que é aquele menor, depois nós temos também 2 Cênicas que estarão à disposição do mercado hoje à noite e a transmissão é aqui pelo canal do Boi. Daqui a pouquinho eu volto com o programa Na Batida do Martelo para falarmos mais a respeito desta oferta. Eu vou conversar com o Cláudio Zotesso também para falar a respeito do mega leilão que a Genética Aditiva e os seus parceiros estarão realizando no próximo dia 6 do mês de agosto. Vamos falar também do leilão que acontece no dia 7 no estado de Tocantins, lá em Paraíso. Vamos falar também do leilão que acontece neste final de semana, Divas do Cenepol. Inclusive, o Zaidan vai conversar a partir de agora com o pessoal do Divas do Cenepol e falar a respeito das ofertas, dos animais que estarão à disposição do mercado. Só convidados são 15, para você ter uma ideia. Encerramos por aqui a nossa participação. Volto com você, Zaidan. Legal. Muito obrigado, Adriano. Vou falar, sim, desse leilão Divas do Cenepol. É a 2ª edição que acontece neste final de semana, neste sábado, na Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, aqui na capital Campo Grande, no Tatersal Hélio Coelho. Ô Paulo, por gentileza, coloca já na tela para a gente ver algumas das divas que serão ofertadas no sábado, para nós iniciarmos a conversa. Serão só do Cenepal CMI, da Vera Reich, 20 matrizes, 20 doadoras, algumas jovens, a maioria jovens, mas tem doadoras já consagradas no Cenepal. E há também a oferta de 15 lotes de convidadas. Vamos colocar no feminino, importante destacar feminino, porque o leilão tem a oferta de divas, de fêmeas, e tem também a oferta de mulheres, oferta comandada pela Vera Reich.
E aqui eu estou, não com uma mulher, mas aqui estou trazendo o veterinário que tem esse trabalho de acasalamento do Senepol, do grupo CMI da Vera. A Vera é muito exigente. Eu estou aqui com o Júnior Palpério. Tudo bem, Júnior? Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos do canal do Boi. A Vera é muito exigente? Ela é extremamente exigente, assim, com relação à execução das coisas, que saiam sempre da melhor maneira possível. Porque, desde o início, a CMI sempre prezou por dar garantia total daquilo que vende. Tanto que o slogan da CMI é genética de credibilidade. Então, para que isso aconteça, não pode ter nada mal feito ou nada meio feito. Tem que ser tudo feito dentro do que tem que ser de melhor, né? Para poder garantir isso. Como diz você pia fino. Pia fino. É verdade. Mas eu acredito que você faça isso com satisfação, porque o resultado é muito bom, né? Com certeza, Eda, com certeza. E assim, um leilão dessa magnitude que vamos ter aí no próximo sábado, prova que tudo isso vale a pena. Porque, na verdade, exigir que o trabalho saia bem feito, a gente trabalha para isso, na verdade, né? Então, exigir... O criador, o nosso patrão, vamos botar assim, ele se exigir que isso saia bem feito, na verdade não está exigindo, ele está simplesmente cobrando aquilo que é direito. Então, e quando a gente faz um leilão desse, com essa qualidade de animais aí, a gente vê que tudo valeu a pena todo o trabalho, valeu a pena todo o esforço, e eu tenho certeza de que os investidores do leilão, quem estiver presente e observar, aí a gente tem algumas imagens passando, foi tudo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, para não ter nada errado. Ô Júnior, fora do ar, nós estávamos conversando e lembrando da primeira edição desse leilão, e a gente até ficou surpreso, porque já se passa um ano, como o tempo passa rápido, né, ô Júnior? E você me disse, o leilão foi um sucesso muito grande no ano passado, foi transmitido aqui direto do centro de TV do SBA, na inauguração do nosso Espaço Gourmet. Você se lembra muito bem disso. E você me disse que o gado desse ano está melhor do que no ano passado. Eu tenho certeza absoluta em afirmar isso, até porque a gente teve mais tempo para preparar esses animais. A gente, desde o fim do leilão passado, a Vera já deu essa incumbência para a gente, falou, olha, eu quero que vocês comecem a se programar e se planejar desde agora, para que não saia nada errado. Então a gente colocou exatamente os animais que a gente queria colocar, teve tempo bastante grande para preparar esses animais, para deixar eles em condições assim espetaculares, para realmente encher os olhos, para ser um leilão diferente. Ela falou, a Vera foi muito categórica quando falou, eu quero que seja o melhor leilão do ano, e a gente vai fazer acontecer nesse leilão mesmo. Firmeza, senti firmeza nisso aí. A CMI, Senepol, é de Mato Grosso do Sul. As convidadas também são do estado? Tem convidadas do Mato Grosso do Sul, tem convidadas do Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Então, de todo o Brasil aí vem convidadas, né? Tá certo. E o formato desse leilão, desde o ano passado, Divas, a intenção da dona Vera era justamente a inclusão das mulheres na raça. A gente acredita que a raça deve crescer, vem crescendo muito, deve crescer muito mais, e com essa inclusão, quando as mulheres participam mais, isso acaba dando mais força, dando mais um crescimento maior, um impulso maior, e eu acho que toda a raça precisa disso, precisa de volume de trabalho, precisa de gente falando bem, enfim, e resultado a campo, que é o que o Senepol vem mostrando, né? Muito obrigado, Júnior, pela sua participação. Fica o convite para você voltar daqui a pouquinho na batida do martelo para falar mais do leilão. Eu que agradeço a oportunidade e já deixo o convite firmado, sábado, dia 23, às 20 horas, pelas lentes do canal do Boi. E o leilão vai ser presencial lá na Crisul, como você já falou, né? Lá no Tatersal Hélio Coelho, com uma estrutura que a Vera preparou nos mínimos detalhes para receber os convidados e as convidadas.
e para mostrar toda essa qualidade aí que a CMI vem trabalhando durante o ano inteiro para ofertar nesse leilão. No Parque de Exposições da Crisul. Obrigado, Júnior. Até a próxima. Depois do intervalo comercial, nós teremos aqui a cotação de preços do boi gordo em todas as regiões. Até já. Quem busca genética de alta qualidade não pode perder o mega leilão de touros Nelore CFM. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. À venda, 500 touros Nelore de alto índice CFM, todos com shape, no recinto Anísio de Haddad, em São José do Rio Preto, São Paulo. Mega leilão CFM, seu rebanho mais forte a cada lance. 11 de agosto, quinta-feira, a partir do meio-dia. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A força do agronegócio. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, quarta etapa. 21 de julho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 1.710 animais de corte. No recinto de leilões da Acrican, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. 15º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, quarta etapa. 21 de julho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilão Grande. Transmissão Canal do Boi. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. Venha participar deste grande evento. Primeiro leilão virtual Festa do Produtor Rural de Britânia. 22 de julho, às 8h30 da noite. Oferta de 2.500 animais para cria, recria e engorda. Primeiro leilão virtual Festa do Produtor Rural de Britânia. 22 de julho, às 8h30 da noite. Realização Sindicato Rural de Britânia e Leilo Forte. Transmissão Canal do Boi. 11 minutos para as 8, horário de Brasília, nós fechamos aqui o boletim do tempo com o sudeste do país, onde em algumas regiões do sudeste, as geadas também prejudicaram as pastagens. Vamos saber da Thaís Baroni como é que fica o tempo nos próximos dias, Thaís. Olha, Zaidan, na região sudeste, as pastagens também foram danificadas pelas geadas do último fim de semana. Uma massa de ar frio que chegou à região sul e depois avançou para a região sudeste, derrubou as temperaturas. As geadas atingiram principalmente os estados de São Paulo e todo o centro-sul de Minas Gerais. É por isso que nessa região a qualidade dos pastos piorou muito agora nos últimos dias. Nessa próxima semana, essa massa de ar frio vai continuar atuando na região sudeste, mas ela já vai perder bastante intensidade. É por isso que as temperaturas continuam mais amenas, mas o risco para a formação de geadas diminui. Em toda essa área, a previsão de chuva fraca isolada durante a próxima quinta-feira. É por isso que essa chuva deve ajudar ainda a manter os níveis de umidade do solo um pouco mais elevados. Já nessa outra faixa, que vai desde o norte de Minas ao Espírito Santo, também chove. Mas nessa região também teremos chuva fraca isolada, que não recupera a umidade do solo. O que muda um pouco nessa área são as temperaturas, que devem ficar um pouco mais amenas em relação à semana passada. Essa massa de ar frio avançou um pouco em direção a essa região e é por isso que as temperaturas não devem subir tanto. Somente nessa área do extremo norte de Minas é que as temperaturas sobem mais, com máximas passando dos 25 graus. Em algumas áreas lá do extremo norte, que fazem divisa com a Bahia, a máxima pode chegar até os 30. E isso não muda ao longo desses próximos dias. Vai continuar chovendo muito pouco em todas as áreas da região sudeste. E como eu disse, nessa faixa que vai de São Paulo, do leste de São Paulo até o sul de Minas, as temperaturas não sobem muito. É somente a partir da semana que vem, e até mesmo nessa região a temperatura sobe um pouco mais. Mas mesmo assim a umidade do solo não deve cair tanto. Já no oeste de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro, como não há previsão de chuva nos próximos dias, como as temperaturas sobem mais, os níveis de umidade do solo podem cair bastante. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá, Zaidan. Tá certo. Obrigado, Thaís Baroni. Até amanhã.
O mercado de preços do boi gordo apresentou poucas alterações nesta quarta-feira, segundo a Scott Consultoria. Confira a análise. Nos preços de boiada comum apurados pela Scott Consultoria, houve alteração no sul de Minas Gerais. A razão, segundo a agência, foram as recentes geadas na região que prejudicaram os pastos e fizeram com que a oferta aumentasse. A arroba do macho terminado teve queda e está cotada a R$ 146 à vista. Nesta quarta-feira, vimos uma sequência do mercado na semana, com oferta de boiadas ainda limitada e o escoamento lento de carne bovina. Segundo a agência, este fator é agravado pela proximidade com o final do mês, período de menor consumo porque a população está com menos dinheiro no bolso. No mercado atacadista de carne com osso, os preços estão estáveis. Há relatos de indústrias tentando negociar o boi casado por preços menores que a referência atual para aliviar os estoques elevados. A situação de consumo é crítica e impede que o mercado do boi gordo suba. As margens de comercialização seguem há meses próximas das mínimas históricas registradas para este indicador, principalmente a margem do equivalente Scott carcaça. Vamos ver como é que ficaram os preços hoje, segundo a Scott, que apura os preços para uma boiada comum, e a Rural Business, que é outra fonte de cotação que nós apresentamos aqui, que apura os preços para uma boiada que ela chama de BBB, boa logística, boa oferta e boa carcaça também. Vamos começar com os preços da Rural Business para a região sudeste, em São Paulo e Minas Gerais, preços estáveis nesta quarta-feira. Vamos ver o Rio de Janeiro, também na região, Rio, preço estável, 147, pode mudar a tela porque agora nós vamos mostrar os preços da Scott Consultoria, preços à vista, assim como a Rural Business também. São Paulo, interior, estáveis, preços em Barretos, Araçatuba, no Triângulo Mineiro 141, Belo Horizonte também preço estável, 142, Norte idem a 141 e no Sul, que nós já mostramos aqui, que teve uma queda hoje, queda de R$1, a cotação hoje R$ 146. No Rio, R$ 143, boiada comum à vista. Vamos ver agora os números da região sul do país, começando com o Paraná, números da Rural Business. Paraná, Santa Catarina, preços estáveis também hoje. Vamos ver Rio Grande do Sul, o quilo vivo no estado, segundo a Rural Business, R$ 5,80. Agora os preços da Scott, preços à vista, boiada comum, no noroeste do Paraná, 150, no oeste de Santa Catarina também, preço estável, R$ 151. O quilo vivo no oeste do Rio Grande do Sul, 5,20, em Pelotas, R$ 5,25. Agora vamos ver centro-oeste, começando com Goiás, número apurado pela Rural Business, Goiás, Mato Grosso do Sul, preços estáveis, como nós dissemos, pouca movimentação. Mato Grosso do Sul, 144. Vamos ver o sul do Mato Grosso, que tem a melhor cotação do estado, R$ 138 também, sem alterações. Vamos ver agora os números da Scott. Preços à vista, Goiânia 140, sul de Goiás também, Campo Grande, Dourados, a cotação igual, 140. Vamos ver Três Lagoas agora, no leste de Mato Grosso do Sul, 138, Cuiabá, norte de Mato Grosso, sudeste e sudoeste, tem essas cotações, 135, 28, 133 e 132. Vamos agora então para norte e nordeste do país, começando com a Bahia, preços da Rural Business para a Bahia hoje, 151, no Maranhão 133, Tocantins, antes disso o Paraná 133, também estável, Tocantins 134, agora os números da Scott para a região. Não, antes disso, perdão, Rondônia, preço Rural Business, R$ 127, boiada BBB. Agora sim, os números da Scott, boiada comum à vista para as duas regiões. Na Bahia, oeste, 148, sul do estado, 142, no Maranhão, 130, pode virar a tela para nós.
No Pará, em Redenção, 127, Marabá, 126, Paragominas, 128. Pode virar. Preço à vista, no sul do Tocantins, 130, norte do estado, 129 e em Rondônia, no sudeste, R$ 124. Muito obrigado pela sua audiência. O Pecuária BR volta amanhã às 6h30, horário de Brasília. Na sequência, o Adriano Edival traz os destaques da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Muito obrigado. Até amanhã. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia